E meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita, tu que vens a esse diminuto canal em busca aí das nossas diminutas também reflexões acerca dessa maravilhosa doutrina espírita no que concerne às fileiras da ciência espírita no nosso canal ABC da Ciência Espírita. Hoje, dia 21 de janeiro de 2024. Como sempre fazemos, abrimos inicialmente a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo nosso amado, também mentor espiritual maior, Emmanuel. A lição de hoje é 57, Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E nos diz Emmanuel, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que ele apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega Jesus o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do tempo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Mais uma das tantas belíssimas lições que nos traz Emmanuel, para que possamos refletir que o dinheiro em si não se materializa em suas ações como um infortúnio para o homem. O infortúnio maior é a direção que imprimimos ao dinheiro. Como diz aqui Emmanuel, esse dinheiro, ele tem em si a visão de um amigo que nos vem a pedir conselho e ação humanitária. Através das nossas vibrações, pelo nosso trabalho fecundo na obra de dilatação das oportunidades que se nos apresentam em progresso divino aqui na Terra, individual e coletivamente. Ser feliz hoje e sempre, e caminhamos aí para mais uma intercessão em nossas vidas através dessa oportunidade de estudo claro sobre o mundo espiritual e a nossa condição científica de estudo e aprendizado. Que assim seja, irmão.
Então, hoje damos por continuidade no episódio 49 ao estudo do livro Missionário da Luz, ao capítulo 11, Intercessão. Vamos ver nessa parte, a parte terceira, o cativeiro do suicida. Lembrando que é um capítulo bem rico e, portanto, nós preferimos particioná-lo para que pudéssemos aproveitar sem utilizar demasiadamente o tempo que nos é oferecido para esse estudo. A obra que nós nos dedicamos é essa, né? A Missionário da Luz, obra publicada em 1943 por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O capítulo Intercessão é um capítulo sobre os trabalhos de intercessão amor espiritual nos dramas, destinos e acontecimentos na vida terrestre. E o capítulo, né, então ele nos, como nós dissemos, ele nos enriquece com uma variada apresentação de fenômenos em que o André Luiz se defrontou em aprendizado salutar com Alexandre nos trabalhos de intercessão amor. Ele vai mostrar nesse capítulo em especial um trabalho missionário de intercessão a uma jovem esposa viúva cujo marido sofreu suicídio. E hoje vamos estudar a condição, né? Ou seja, o cativeiro desse suicida. Então, nós vamos verificar, né, a condição do marido, né, da viúva, a sua condição de preso suicida. E ao mesmo tempo, vamos ver quem o arrebatou, que é o bando de salteadores das sombras. E aí, Alexandre, né, ele, como nós vimos anteriormente, né, no início, né, Alexandre André Luiz estavam então na residência da viúva e ela estava almoçando, né, fazendo a refeição na presença dos seus avós. E aí Alexandre, né, mostrou para André Luiz as condições daqueles irmãos desencarnados que estavam ali, como nós já vimos, né, anteriormente, né, degustando aquele pasto em condição de quê? Como nós vimos, em condição de vampirismo voluntário, ou vampirismo recíproco, em que os próprios familiares, né, atraíam os familiares desencarnados e eles estavam ali em conjugação, em simbiose, e aqueles irmãos, né, desencarnados alimentavam-se ali, aconchegados àquela condição mental dos familiares ali encarnados e ali à mesa de refeição. E vimos no capítulo anterior como a alimentação desses desencarnados se dava pelo que a aspiração dos elementos contidos ali naquela alimentação através das narinas. E aí Alexandre explicando, como nós vimos, né, que 70% da nossa alimentação enquanto homens encarnados é feito pela narina. Isso é algo ainda que precisamos ainda ver a nossa ciência humana adentrar nessa seara. Então, Alexandre, né, ele vai buscar ali alguma informação para que ele pudesse entender o que se deu realmente com o marido daquela viúva, né? Uma vez que, né, a polícia, né, havia dado por suicídio e a viúva estava no estado ainda muito, né, contraditório, achando que não fora suicídio por conta de ter um marido prestoso. E aí Alexandre, então, ele, ele vai ao encontro de um irmão visitador. Ele pergunta o que aconteceu. Então, esse irmão visitador, que estava lá visitando, né, o ambiente, ele responde. O irmão visitador explicou-lhe razoavelmente. Conhecera Raul, que foi então suicida, de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia,
não pudera nem ele nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. E aí então Alexandre então recebe a informação de que de fato Raul havia cometido o suicídio. E o interessante, né, que ao longo dessa passagem, né, André Luiz quer saber de ela qual foi o motivo, né, e Alexandre falou que não era o momento de se perguntar e iria saber diretamente do Raul, né, que cometeu o suicídio. Mas, né, continua então o irmão visitador. Perguntado por Alexandre, né, Alexandre pergunta a ele: e você chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? E o irmão visitador responde: sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Ou seja, as condições magnéticas que ele se encontrava, não era possível permitir a sua retirada, né, por aqueles irmãos, né, amigos espirituais, daquela condição em que ele se encontrava logo após o cometimento do suicídio. E aí, é, e aí, o que acontece? Ele, né, o visitador, aquele irmão visitador, verifica que um bando, logo em seguida, um bando de almas, né, de espíritos desencarnados, veio e rapidamente arrebatou aquele irmão, o Raul, daquela condição. Ou seja, o que o irmão visitador, né, amigo espiritual e outros amigos, né, não conseguiram, em função da vibração magnética, né, do suicida, aquele bando, um bando de sofredores, né, conseguiu. E como que aconteceu isso, né? E aí André Luiz pergunta, né, um bando, mas o que significa? E aí Alexandre vem explicando. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal, embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Ou seja, como que eles conseguem, né, agir através do que? Através da união, tá certo? Ou da sintonia das forças magnéticas coletivas. Por isso que andam em bando. Ou seja, individualmente talvez não conseguisse, mas em bando, aquela conjunção daquelas forças coletivas conseguem, dão a eles o poder para exercer a prática do mal que a que eles se mantêm dedicados. E aí Alexandre explica para André Luiz que se mantinha surpreso. Ele fala então, candidamente, não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons, ignorantes em sábios. De um instante para outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, como vimos, a maneira de era às paredes, como vimos, né, aquela situação de vampirismo recíproco. Muitas vezes, né? Outras vezes não há essa condição de vampirismo recíproco, apenas aquela ligação, né? Outros, contudo, mas na maioria das vezes é um estado de vampirismo recíproco por conta que as pessoas estão ali alimentando aquelas lembranças, né, doentias, fazendo então que a permanência, estado daqueles irmãos que desencarnou ali, como diz aqui Emmanuel, presa,
nos ambientes domésticos, a manediar as paredes. Outros, contudo, em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros, os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Está lá no Missionário da Luz, capítulo 11, página 123, a explicação do mentor, do instrutor de André Luiz, Alexandre, ou seja, mostrando como aqueles irmãos desencarnados, revoltados, eles se unem, organizam-se diabolicamente em cooperativas criminosas, e aqueles irmãos que caem, na sua prisão por conta do descaso das oportunidades aqui na Terra, se transformam em escravos sofredores, e aí podendo estar na mão dessas cooperativas criminosas, por longa duração. E André Luiz pergunta a Alexandre: mas o visitador regional, como guarda destes sítios em que eu iria espantar, não poderia defender o suicida infeliz? E Alexandre, candidamente mais uma vez, responde: se ele fosse vítima de assassino, ou seja, se Raul não tivesse cometido suicídio e sim fosse assassinado, sim, respondeu o instrutor, ou seja, poderia ter sido ajudado, mas na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de forças magnéticas suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas o suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Aí está a condição magnética vibratória daquele irmão, em que se ocorre seu desenlace através de um insidioso suicídio deliberadamente planejado. E aí sua condição então de desequilíbrio mental proporciona o seu imediato afastamento de uma sintonia superior, podendo segregar, como disse aqui, fisicamente, ou seja, ondas magnéticas de socorro. Ao contrário, ele se mantém em sintonia com ondas, que vão se ajustar àqueles irmãos sofredores, salteadores das sombras. E aí, caindo, portanto, num cativeiro, na sua condição de suicida. E aí vamos lá numa pergunta, vamos revisitar o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta dos Espíritos: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque essa pergunta, ela
Kardec, né, ele pergunta como é que é o estado físico e moral nos diferentes mundos, mas os espíritos eles respondem que de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Ou seja, entrevendo aí, como nós já sabemos, né, que através da evolução moral permite a evolução do seu estado físico, como nós já vimos em capítulos anteriores, através do que? Da depuração do perispírito. E aí, como o perispírito, como nós já vimos, né, ele, ele é feito, né, ele é refeito das, digamos assim, né, do fluido cósmico universal do planeta, é necessário que haja conformação moral, no sentido de que a sua condição permita, então, retirar do fluido cósmico universal daquele planeta os princípios ativos que formarão o seu perispírito. Daí, portanto, ao mudar de um planeta para um outro, ascendendo, sendo essa mudança uma ascensão, a mudança do perispírito é feita como uma mudança de roupa na velocidade de um relâmpago, através de uma sintonia. E é importante isso porque lá na pergunta, no livro dos Espíritos, pulando para a pergunta 597, a gente se defronta com a seguinte questão. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Resposta: há a que sobrevive ao corpo. Será esse princípio, torna Kardec perguntar, uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Está lá na pergunta 597. E depois nas perguntas conseguintes, né? Sobretudo na 606, 607, os espíritos vão mostrar que existe o que na natureza um encadeamento, ou seja, o homem passa na realidade através da evolução dos princípios inteligentes, uma vez que esse princípio, né, é o mesmo que está no animal, ou seja, esse princípio inteligente passa por transformações ou encarnações em sucessivas encarnações ou existências que vão dando a essa evolução a fixação da inteligência, até que o homem encontraria a oportunidade, a fixação definitiva dessa inteligência, e aí passa então a condição humanitária, ou seja, ele passa a transformação daquele homem em estágio daquele animal ou daquelas existências anteriores ao período, portanto, da humanização do seu perispírito. E olha, então, que essa distância, então, entre os animais e o homem é muito longa e que nós não temos essa noção. E os espíritos estabelecem como parâmetro a distância equivalente a que medeia a alma do homem e de Deus. Então, essa transformação se processa, como nós vimos, na realidade, no livro Entre Dois, né? Evolução entre Dois Mundos, uma distância que equivale a 15 bilhões de anos. E aí, o que acontece? O que nós podemos concluir, que é muito importante, meus queridos irmãos? Podemos concluir que, tal qual o animal caminha para a fixação perfeita da inteligência,
sem as oscilações, ou seja, quando encontra aquele estado, né, de perfeição ou de fixação perfeita da sua inteligência, passando para o período então de humanização, entre a natureza do homem atual e a natureza dos espíritos perfeitos está também a capacidade de sintonia perfeita, emitindo ondas vibratórias em perfeita sintonia com o Criador, sem oscilações, sem perturbações de quaisquer naturezas. É isso que podemos concluir aqui muito bondosamente, muito humildemente, por conta que por trás daquela condição do suicida, a sua sintonia oscilante da sua alma não permitia o que? A sua ligação com aqueles irmãos benfazejos que poderiam socorrer. Ao contrário, ou acorrentou aqueles irmãos batedores que estavam em sintonia com ele. Portanto, será futuramente a nossa capacidade de emissão contínua de uma onda amor que nos fará ascender a planos superiores até a condição de um espírito perfeito em sintonia perfeita, magnética com o Criador. E assim, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aqui conosco em mais um estudo, em mais um episódio, o episódio 49. Que possa tu permanecer enquanto puderes em sintonia, mesmo naquelas situações mais aflitivas pelas quais passamos, mas possamos ter na nossa mente a real permanência de uma sintonia superior para que nossas ações sejam ali provadores da nossa evolução, da nossa condição evolutiva. Sabemos que a dor não nos afastará, porquanto ainda necessitamos, através dos mecanismos da dores, um ajuste, uma calibração da nossa sintonia. E assim possamos viver em todos os trabalhos, em todas, né, o trabalho que exercemos, em todas as nossas relações individuais, familiares e coletivas, uma oportunidade de trabalho e de reajuste, além das conquistas do nosso plano mental, do nosso intelecto, mas aquele trabalho do reajuste da nossa sintonia magnética com as esferas superiores. Deus te ilumine hoje e sempre, dia 21 de janeiro de 2024. Ser feliz com a tua família nesse domingo maravilhoso. Que assim seja.